Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa. Boa noite a todos que nos acompanham pela transmissão ao vivo também. Eu vou utilizar o espaço da palavra livre para falar, na verdade, sobre um assunto que foi pedido de um dos colegas, sobre a informação, né, que seria os resultados da nossa feira de Efraíti, até porque nos últimos dias também veio em veículo de imprensa da nossa cidade, divulgando, né? E eu também fui, então, buscar essas informações para que a gente possa estar bem informado. Acho que é de grande valia, sim, da função dos vereadores de estar buscando essas informações, né? Que é a prestação de contas de uma feira que é tão importante para o nosso município. Então, fui conversar com o organizador, então, Alexandre Siqueira, e ele me repassou, então, as informações. Pedi para ele, em primeiro, a questão de por que ter demorado um pouco mais do que de costume, né? Então, teve alguns contratempos nessa questão, e os principais que ele me citou também foi em relação que um recurso veio da Alesc, então esse recurso demorou um pouco mais, porque eles tinham que prestar as contas como com as exigências que a Alesc fazia, vídeos, filmagens, enfim, para que esse recurso fosse disponibilizado. Então, eles fizeram tudo que foi solicitado e aí esse valor entrou. A questão do ECAD também, que é um valor que é repassado e que não era função do município, mas sim da empresa que faz a parte das músicas, mas que o município também não poderia fazer o fechamento sem esse pagamento, que também atrasou um pouco. Então, foram algumas situações que atrasaram. Em relação aos valores, que acredito que todos já acompanharam, que foi vinculado, né? Então, ultrapassou, eu não gosto de usar o termo negativo, mas eu acredito que seja um investimento, né? Ultrapassou R$400 mil, então, R$410 mil. Prefiro usar o termo investimento porque quando a gente fala numa Oktober, quando a gente fala de uma feira, o município nunca organiza um evento pensando que ele vai ter lucro com isso. Tanto é que vem o projeto de lei nesta casa autorizando o investimento desse recurso por parte do município. Então, já se sai da organização pensando que vai ser um investimento. Então, o município, sim, teve este aporte de R$410 mil, mas certamente as empresas que vieram expor aqui no município, elas tiveram um resultado positivo em relação. Então, desta forma, também contribuiu-se para a economia, tanto da nossa cidade, quanto os demais expositores que vieram. Também lembrar que neste ano foi a primeira vez que aconteceu um formato totalmente diferente, né? A gente não teve feira em questão da pandemia nos últimos anos, e também se mudou totalmente o formato, onde antes existia a parceria muito importante com a ACEMIT, e dessa vez foi 100% organizado pelo município, que também teve essa modificação. Então, na prestação de contas, em virtude desta modificação de formato, também se teve um formato diferente. Se teve um caixa único, onde se apresentou a receita, que foi de R$557 mil, e a despesa de R$967 mil. Então, totalizando um saldo de 410 investidos pelo município. Nos outros formatos, era todas as despesas e receitas separadas. Por exemplo, a parte agrícola era uma despesa e uma receita, a parte de shows era uma receita e uma despesa, a parte dos stand, e agora não, foi posto tudo junto, e então somando as entradas e saídas que chegou nesse lugar. Então, mais de 50% deste valor investido ele foi na questão agrícola, então, em toda aquela estrutura que todos que visitaram viram, que foi uma estrutura de excelência, né? Onde os expositores e os visitantes tiveram um espaço de qualidade, né? E se você olhar a folha onde eles apresentam as entradas e saídas, eu não sou especialista nisso, mas eu questionei o organizador. Teria algo que fosse visível aos teus olhos, fácil de reduzir os gastos, pensando na questão de economicidade? E ele me disse sinceramente, eu teria dificuldade para diminuir alguma despesa diante da feira que o município proporcionou e fez. Então, acho que é importante, sim, a gente trazer esses números para toda a população, os esclarecimentos, né? Mas é importante a gente refletir também sobre isso. Quando a gente organiza um evento, a gente já espera o lucro, ou o município ele deve continuar investindo para que esses eventos aconteçam? Então, acho que essa é a reflexão
que a gente também deve fazer nesse sentido. Mas é mais uma forma de esclarecimento, já que às vezes numa reportagem, numa entrevista, não consegue se falar tudo. Então, para que fique o mais transparente possível para as pessoas que nos acompanham, para os colegas, se não tiveram oportunidade de tirar as dúvidas também. Era essa a fala que eu teria para esta noite. Desejo uma boa semana a todos e até a próxima segunda-feira.